O Brasil deve fechar 2022 com um rombo de 47 bilhões de dólares nas contas externas, segundo projeção do Banco Central. Ao mesmo tempo, a entidade monetária diz que esse déficit não é preocupante. O Brasil registrou apenas no mês de setembro um rombo de 5,7 bilhões de dólares nas contas externas. É o pior resultado para um mês desde 2014. No acumulado dos 9 primeiros meses de 2022, o déficit acumula 29,6 bilhões de dólares. É importante dizer que esse indicador não leva em conta apenas a relação comercial entre o Brasil e outros países. Ainda seguimos batendo recordes de exportação e também de superávit da balança comercial, principalmente por causa dos embarques de produtos agropecuários. Esse indicador do Banco Central leva em consideração também a balança comercial de serviços e de renda, como, por exemplo, gastos no exterior e remessas de juros, lucros e dividendos enviados do Brasil para fora do país. O Banco Central projeta um rombo de 47 bilhões de dólares em 2022. Mas, segundo o chefe do Departamento Econômico do Banco Central, Fernando Rocha, esse resultado não é preocupante. Ele explica, abre aspas, o montante representa apenas 2,6% do PIB. É um valor muito baixo e que está sendo amplamente financiado pelo ingresso de capitais estrangeiros a longo prazo, especificamente de investimento direto no país. Fecha aspas. Vamos pedir ao Miguel Daúde uma avaliação sobre esse rombo nas contas externas, né? E o que diz o Banco Central. Afinal, Daúde, é ou não é para ficarmos preocupados? O que você acha sobre esses números e avaliação do Banco Central? Boa tarde. Boa tarde, Petrin, boa tarde a todos. Nada de preocupação. Esse déficit nas transações correntes do Brasil, o transações correntes é uma posição, né, em que o Banco Central faz, onde ele considera todo dólar que entra e todo dólar que sai. O que nós estamos vendo é que estão saindo mais dólares do que entrando. Aí você tem as subdivisões, você tem a balança comercial, por exemplo, ela é uma das grandes responsáveis por não deixar este saldo negativo subir muito, porque o agronegócio mais joga dólares para dentro do que tira. Nós temos contas aí de lucros e dividendos que são mandados para o exterior, essa sim tem um peso significativo. Você tem pagamentos de frete, você tem pagamentos de seguro, enfim, você tem dentro desse cálculo uma série de fatores. Agora, por que nós não temos que nos preocupar, porque esse déficit não é comprometedor? Porque você sabe, né, Pedro? Quanto mais o cabra deve, mais o cara é bom, né? Porque dever significa que você está investindo, que você tem crédito, que você pode colocar a sua economia num posicionamento melhor, né? Então, esse déficit, eu não diria nem rombo, viu, Petri? Eu acho que rombo é uma palavra muito forte para um déficit em transação corrente que não tem nenhuma preocupação. Mas agora aqui, Petri, para não perder a mania, né? Porque eu sempre falo uma coisa boa e depois eu tento falar uma coisa que me preocupa. O que está me preocupando no atual cenário? Se vocês olharem as nossas reservas, né, que o Brasil tem, lá para março nós estávamos com 370 bilhões de dólares. Nós já estamos chegando a 300 bilhões de dólares. Significa o quê? Que o Banco Central está vendendo dólar para segurar o câmbio e também, evidentemente, abater a dívida. Isso é uma estratégia que ele faz silenciosamente. O grande problema é que, se a gente tiver uma pressão cambial muito forte, essas reservas podem diminuir mais. Então, portanto, está aí um dado que você aí, meu amigo, pode olhar lá no Banco Central, saldo das reservas do Brasil. Aí você vai ver o que eu estou falando. Petro. Ô Daúde, tem outro assunto aqui que eu queria abordar com você. Um estudo feito pelo Centro de Cidadania Fiscal concluiu que a aprovação da reforma tributária poderia aumentar a produtividade e impactar positivamente o PIB do Brasil.
como uma reforma tributária poderia afetar o agro, esse assunto que você vem discutindo desde a época que você tinha cabelo preto ainda, mesmo sem pintar, né? Então, reforma tributária, você vai ainda falar sobre ela ou não, Daudi? Olha, Petro, deixa eu te falar uma coisa. Não é difícil entender por que é difícil nós fazermos uma reforma tributária. Em primeiro lugar, quem recebe imposto não quer receber menos, tá certo? Quem paga não quer pagar mais, quer pagar menos. Então você acaba não tendo consenso. Para nós termos uma visão da dificuldade disso, o Brasil hoje, 94% do nosso orçamento estão comprometidos com as despesas obrigatórias. Você não tem como mudar essas despesas obrigatórias. Então, como é que você vai fazer uma reforma tributária diminuindo a carga tributária quando você não diminui as suas despesas? Então, é óbvio, você tem que fazer uma reforma, eu sempre digo isso. Primeiro, uma reforma da federação, onde você atribua aos entes da federação, aos estados e municípios e à União, o que fazer, com que dinheiro fazer. Porque hoje você tem sobreposição de atividades que acabam encarecendo. Mas aí você chega para o prefeito aqui em São Paulo e fala, você vai ter que acabar com o seu imposto municipal. Ele fala, não, aqui não, eu quero reforma tributária, mas não quero mexer no meu imposto, porque eu preciso desse imposto, né? Que é o ISS. Então, o que nós precisamos é um projeto onde você faça reformas administrativas da federação, reformas para economizar, aí gradativamente você vai reduzindo a carga tributária sem tolir a eficiência do setor produtivo. Um deles é o agronegócio. Então, toda reforma tributária que aparece por aí penaliza o agronegócio. Então, por isso que quando, Petro, eu tinha cabelo branco, né, já se falava disso. Quando eu nem tinha nascido, já se falava disso, e nós continuamos falando. Enquanto nós não tivermos a mediocridade que nós temos no nosso Congresso de entender que o Brasil é maior da capacidade que eles têm de entender o nosso país, evidentemente nós não vamos ter nenhuma reforma. E pelo que eu vejo, a nossa mediocridade ela continua imperando. Então, a primeira coisa, acabar com a mediocridade e pensar mais no Brasil, porque o Brasil tem demonstrado que é maior que o abismo que querem jogá-lo. Um abraço, uma boa tarde para você, até amanhã. Até amanhã.